Olá, amigos da Rádio Pachola, professor Leandro Brandão passando aí para falar que hoje tem uma entrevista muito bacana no nosso Arquivo Pachola, um dos grandes goleiros que passou pela base do Grêmio, se profissionalizou, saiu do Grêmio, passou por alguns clubes e também jogou pelo Vasco da Gama. Além de jogar pelo Palmeiras, Seleção Brasileira, enfim, o Arquivo Pachola hoje tem o prazer de receber o grande goleiro Fernando Praz. E aí, Fernando, como é que está? Grande abraço e muito obrigado pela entrevista aí. Vamos falar aqui de alguns assuntos interessantes para o nosso Grêmio, que tu, como goleiro, vai poder responder muito bem. E desde já, um grande abraço e manda um recado aí para a galera da Rádio Pachola. Bom, primeiro eu queria mandar um grande abraço para todos vocês da Rádio Pachola, pessoal aí do Sul, da minha terra. Eu cheguei no Grêmio com 12 anos, mais ou menos, em 1991, fiz toda a categoria de base, joguei praticamente no Grêmio 10 anos, né? Em 99 eu subo pro profissional, aí no profissional tinha Adraley, tinha Murilo, tinha Silvio, e aí eu não tenho muitas oportunidades, né? Assim, uma das frustrações até que eu tenho, não sei se é frustração, né, da minha carreira, é não ter feito pelo menos um jogo no profissional do Grêmio, né? Então eu fiz minha formação toda, desde as escolinhas lá no Cristal, até passando por Eldorado, no começo de Eldorado, onde a gente tinha uma estrutura bem mais simples em relação ao que tem hoje, né? E esse um ano no profissional foi muito importante para mim, porque eu vinha de uma lesão na base, um rompimento do cruzado anterior, eu tinha ficado 11 meses sem jogar. Então, nesse ano no profissional foi como se fosse uma readaptação para mim. Eu pude readquirir ritmo, confiança e além de aprender muito com goleiros experientes que o Grêmio tinha na época, né? Referências para mim, né? Show de bola, Praz! E, pô, o Grêmio revelou vários goleiros, né? E o primeiro goleiro a ser revelado pela base do clube foi o Emerson Ferretti, né? Inclusive, a gente fez um arquivo Pachola já com ele na oportunidade Grêmio e Bahia. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nossa nação tricolor a tua passagem pela base, como foi para subir, como é que eram as dificuldades na época, né? Fala para nós um pouquinho disso aí, ali, Praz. Enfim, o Grêmio estava com 3 goleiros no início da temporada, né? Alguns não, 2 deles já estão sendo liberados pelo clube, né? O Adriel foi recentemente para o Bahia, o Breno está saindo, inclusive foi hoje aí a negociação aí para o Bari da Itália. E são 3 goleiros que vieram da base, né, Praz? Que era muito difícil antigamente, e foi esse caminho aberto aí, como a gente já conversou, pelo Emerson. Depois grandes goleiros passaram, Darley, enfim, Groi, vários goleiros ali da base. Esses 3 goleiros que estavam no Grêmio, como tu via, que era da tua preferência? E hoje, o Grando que é o titular, o que tu trabalharia nele para melhorar? Quais os fundamentos tu acha que ele poderia melhorar e quais as qualidades que tu vê no Grando? E agora o Grêmio vai contratar mais um goleiro, né? Já tá contratando aí, mas não vou te perguntar muito sobre isso agora. Queria que tu falasse desses 3 goleiros e se tu acha que o Grêmio precisaria de um outro goleiro. Bom, o Grêmio ele tem uma tradição muito grande na formação de goleiros, né? Muitas vezes até outros times aproveitam essa escola, porque realmente não teria espaço para todos também, né? A gente pode citar inúmeros goleiros que foram formados pelo Grêmio e que tiveram destaques maior em outros times que não no Grêmio, né? O Grêmio tem atualmente, assim, acho que é uma das, se não o único time grande do Brasil que tinha 3 goleiros formados na base no seu plantel, né? A gente sempre tem um outro goleiro que vem de fora, um goleiro mais experiente, mas os 3 formados na base é realmente muito difícil de se encontrar. São 3 goleiros muito bons, né? O Adriel com um espaço de amostragem um pouco menor, né? Porque pra gente que não tá aí no dia a dia do Grêmio, eu não vi muitos jogos dele, mas acho que assim, o Grêmio tá muito bem servido, cara. Aí vai questão de preferência, de confiança, porque o cargo de goleiro é um cargo de confiança do treinador, né? A gente já viu, vou dar um exemplo da seleção brasileira de 2002, tinha Marcos, Dida e Rogério Ceni. Qualquer um desses que jogasse estaria bem servido, né? O Filipão optou pelo Marcos, um baita goleiro, mas muito pela relação que eles tinham no Palmeiras também, o conhecimento do Filipão, a confiança. Então, são 3 grandes goleiros e o goleiro ele demora um pouquinho mais a maturar, né?
Por isso que a gente não vê muitos goleiros muito jovens jogando. Em questão a trabalhar alguma deficiência, isso é uma coisa muito particular no dia a dia do treinador e principalmente do treinador de goleiro. E o goleiro, ele vai chegar a um ponto que ele só vai maturar jogando. Então, por mais que tu treine, por mais que tu desenvolva no dia a dia, ele precisa do jogo, né? E eu acho que o Grêmio é uma posição que o Grêmio não precisa se preocupar no médio e longo prazo. Certo, Praz. Bom, o Arquivo Pachola sempre tem a característica, né, de trazer o jogo da semana ali, um jogador que tenha passado pelos dois clubes, né, Praz? Passou muito mais pelo Grêmio do que pelo Vasco da Gama, mas teve uma boa passagem no Vasco. Qual é a tua expectativa para esse duelo lá no Rio de Janeiro, nesse domingo às 16 horas? Vasco e Grêmio. Claro, falando aqui de Grêmio, qual a tua expectativa e como tu vê o Grêmio nesse ano de 2023? Subiu da Série B, teve dificuldades no ano passado, conseguiu subir. Como é que tu vê o Grêmio nesta temporada 2023? Bom, eu joguei nos dois times que vão se enfrentar no final de semana, né? O Grêmio por 10 anos na base, o Vasco 4 anos profissional, campeão da Copa do Brasil. E assim, o Vasco está passando por um momento complicado, né? O Grêmio hoje, na minha opinião, é favorito. Claro que antes do jogo, isso não é garantia de vitória. Essa transição de clube associativo para clube empresa tem sido bem difícil no Vasco. Agora, o Grêmio está fazendo um excelente campeonato, né? Eu até comentei aqui nos canais da ESPN, onde eu trabalho, que o trabalho do Renato deveria ser melhor analisado, melhor visto, porque realmente, esse primeiro ano eu já passei 2 vezes. Esse primeiro ano de transição da Série B para a Série A é muito complicado. Já passei por isso no Palmeiras, no Vasco. E o Grêmio tá fazendo um grande campeonato mesmo nesse ano de transição. Só tu ver, Bahia tá na parte de baixo da tabela, Vasco tá na parte de baixo da tabela, Cruzeiro ali fazendo um campeonato um pouco mais tranquilo, mas ainda com dificuldades, né? Todos os times que subiram da Série B para a Série A. E o Grêmio vem muito bem, fez na minha opinião, uma boa Copa do Brasil. Então é um trabalho que tem que se prestar muita atenção, né? Não é fácil com a competitividade, com o investimento que alguns times têm no Brasil. O Grêmio está figurando lá na parte de cima. Então a gente aqui do centro do país, às vezes, até por questão comercial, né, foca mais nos times do centro do país, mas é sem dúvida nenhuma um time para se prestar muita atenção e um trabalho muito... Boa, Fernando! Show de bola. Praz, agora eu queria assim que tu deixasse teu recado final, mas vou te agradecer primeiramente aí pela entrevista, por participar do Arquivo Pachola. Tem várias entrevistas lá bacanas com ex-jogadores do Grêmio, né? Dá uma olhadinha nas outras lá que tu vai gostar, tem muita história legal, né? Tem curiosidades que às vezes a gente não sabe e acaba sabendo aqui no Arquivo Pachola. Então deixa teu recado, Fernando, para Nação Tricolor e também para a Rádio Pachola aqui, que esse ano está completando 8 anos. Valeu, Fernando Praz. Grande abraço, Dali Grêmio. Bom, queria agradecer o convite aí, da participação, mandar um abraço para todo o pessoal do Sul aí, minha terra, e os parabéns aí para a Rádio Pachola, 8 anos, e que vocês vejam aí um grande jogo de futebol no final de semana, independente do vencedor, mas que seja um grande jogo de futebol. E, mais uma vez, um grande abraço a todos.